Noite. Meu nome é Diana. Vou apresentar o seminário Fundamentos e Metodologia da Matemática Aplicadas à Educação Infantil. Professora doutora Franciele, tutora Valdete, Polo Araçuaí, dupla Diana e Janice. Matemática e Tecnologias Digitais. O presente trabalho tem a finalidade de abordar o uso de tecnologias digitais nas práticas educativas, contribuições para os processos de ensino e de aprendizagem, nas mais diversas áreas do conhecimento, como a matemática. De acordo com Mendes, o uso de computadores contribui que discentes e docentes superem alguns obstáculos relativos ao ensino e à aprendizagem da matemática. Para Maia, Carvalho e Castro Filho, a doação de tecnologias digitais por professores oportunizam que seus alunos elaborem os conceitos matemáticos, trazendo ganhos para o trabalho docente e para a aprendizagem discente. No caso de uso de tecnologias digitais em processos de ensino e aprendizagem, a atuação do professor é determinante para que sejam geradas experiências positivas para a construção dos conceitos por parte dos alunos. Ao analisar a literatura acerca das políticas públicas de disseminação da informática educativa, no Brasil constatamos que não existem referências e formação inicial docente para o uso pedagógico dos recursos. Teoria das representações sociais e a teoria do núcleo central como referências teóricos metodológicos. De acordo com Spin, as representações são produtos de determinações tanto histórico como do aqui e agora que definem a identidade social de um grupo. Os 123 sujeitos participantes da pesquisa, estudantes de licenciatura em pedagogia da UFCE, Campus Itaperi, representam um grupo social definido por estarem cursando a mesma licenciatura. Na mesma universidade, é submetido a expectativa e percepções semelhantes acerca da profissão docente, inclusive desvalorizada socialmente. Quanto às funções do sistema central, desempenha 3 consideradas essenciais. A primeira é geradora, elemento pelo qual se cria e se transforma uma representação. A segunda, organizadora, que determina a natureza das ligações entre os elementos de uma representação. E a terceira, estabilizadora, que pode ser estendida como uma extensão das outras duas e a responsável por garantir que representação social seja resistente à mudança. O referido sistema é responsável pela representação social, por trás do significado da representação. Percurso metodológico do uso do TAP e do EVOC. O teste foi aplicado em turmas do curso de licenciatura em pedagogia durante a disciplina Matemática 2 para Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental, ofertada a partir do 6º semestre. As aplicações do TAP aconteceram no 2º semestre do ano 2011. Para a realização do teste, os sujeitos tiveram um tempo máximo de 5 minutos. Essa determinação aconteceu pelo fato que uma característica dos elementos que compõem o núcleo central de uma representação e a espontaneidade. A partir dos dados do TQNC, podemos inserir que nenhuma das 4 evocações foi dispensada pela maioria dos respondentes. Entretanto, os termos inovação e criatividade foram considerados as mais centrais para a representação. Ao final, a centralidade dos termos obedeceu à seguinte ordem: inovação, criatividade, computador e jogo. Esses são os termos que geram significação e determinarão a organização da representação social. A análise representação social de estudantes de pedagogia de UFCE
acerca do ensino da matemática com uso de tecnologias digitais. As palavras constituintes desse sistema foram divididas em primeira, segunda e terceira periferias, a partir da definição do segundo, quarto e terceiro quadrantes, respectivamente, gerados pelo Evoque. O sistema central e representação social. O fato de inovação ser o termo de maior centralidade foi confirmado pela própria presença dos demais termos. O sistema central, os estudantes de pedagogia explicitam a ideia de que usar computador de jogos educativos com criatividade tem relação com inovar o ensino da matemática. O termo inovação mais central da representação social é o elemento que o sujeito convocam para o processo de objetivação e a coragem inerentes à construção-representação. Na concepção dos estudantes de pedagogia, a presença do recurso é suficiente para garantir qualidade pedagógica. Consequentemente, a inovação do ensino, neste caso, os estudantes de pedagogia sentem a necessidade de colocar o computador como elemento significativo no ensino da matemática. O sistema periférico da representação social. Na análise do sistema periférico dessa representação social, observamos que os elementos ali presentes aliviam-se à ideia exposta no sistema central. Na primeira periferia, os termos foram classificados em duas categorias de análise. A primeira, referente aos aspectos inerentes ao processo de desenvolvimento cognitivo, foi composta pelos termos aprendizagem e conhecimento. A segunda categoria agrega os termos relativos ao sentido de fascínio com os recursos a serem utilizados nas aulas de matemática, diversão, interessante e lúdico. A segunda periferia foi o espaço para que as questões que limitam e dificultam o ensino da matemática com o uso de tecnologias digitais viessem à tona, a passo que os estudantes ratificam a importância de trabalhar tais recursos no ensino, exemplificando, inclusive algumas características deles fazem emergir elementos que indicam que tal prática ainda representam limitações. Na terceira periferia, a periferia propriamente dita, apresentam-se aqueles termos mais marginais de representação social e mais marcados por aspectos individuais. Por isso, é intrigante perceber que é nesse nível que encontramos termos referentes à forma mais clara ao trabalho pedagógico, à prática docente. Considerações finais. Consideramos que foram percebidos ainda nos estudantes que não plenamente aptos para a inovação. Usar esses novos recursos, segundo eles, demanda-lhes algumas competências que não estão certos se as possuem. O curso de licenciatura em pedagogia de USE, neste caso, o universo reificando, não tem cumprido, em parte, a função de proporcionar aos futuros professores saberes que balizem a prática pedagógica com o uso de tecnologias digitais, no que diz respeito ao ensino da matemática. Pelo contrário, as informações circulantes no senso comum e na mídia e que se apresentam como mais forte no processo de formação da representação dos sujeitos. A inserção de tecnologias digitais na prática docente deixaria de ser uma inovação para ser uma utilização natural na apropriação de novos recursos tecnológicos. Assim, o ensino da matemática teria mais um recurso didático para favorecer o alcance do nível de aprendizagem que nossa sociedade precisa e demanda como exercício da cidadania.
Então, aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada.